Ai, meu Deus, esqueci até de fazer o Graça e paz, queridos, amém? Amém! Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia. Estarmos na casa do Senhor para adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar, dando início ao nosso culto. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Comece a falar com Deus aí. Comece a colocar diante do Senhor agora as tuas ansiedades. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que provê, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Não é verdade? Por isso nós podemos estar aqui nessa noite para adorar ao Senhor. Por isso feche seus olhos, comece a falar com Deus. Comece agora a preparar o seu coração e a sua mente para que a semente da palavra do Senhor que será lançada nessa noite frutifique sobre a nossa vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa mais uma vez. Nós sabemos, Pai, que nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou. Nós não éramos dignos, mas o Senhor nos alcançou. E nós estamos aqui nessa noite e podemos te chamar de Pai, porque o Senhor nos chama de filhos. E eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo conduza cada momento deste culto. Que o Senhor prepare o nosso coração, que o Senhor prepare a nossa mente. Ó Deus, joga por terra toda preocupação, toda ansiedade, tudo que tem se levantado para atrapalhar, ó Deus, o teu povo de receber a tua palavra. E que o Senhor venha se mover de uma forma especial, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo respostas e milagres sobre o teu povo nessa noite, Pai. Nós declaramos que tu és bem-vindo neste lugar. Esteja no controle de todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode levantar as suas mãos o mais alto que você puder e aplaudir a esse Deus que é digno de todo louvor e adoração. Aleluia. E você vai declarar: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Amém? Você confia no Senhor? Você confia? Então você pode declarar isso nessa noite com as suas palmas assim, ó. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. E poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, os joelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se, diga, cale-se diante dele a terra, os joelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diga assim ao seu irmão: não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá.
Senhor a sua volta, amém? Aleluia! Em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, os joelhos secam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diga não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Só a igreja, quem vai igreja? Não dá, Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia! Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, aleluia! Nele nós podemos confiar. Você pode declarar agora: Senhor, eu confio em Ti, porque Tu és o Todo-Poderoso, aleluia! Ele que está sentado no alto e sublime trono, Ele não perdeu o controle, amém? Muitas vezes nós perdemos o controle das circunstâncias na nossa vida, das situações, mas o nosso Deus, Ele controla os céus e a terra, aleluia! Ele tem o governo nas suas mãos, por isso nós podemos confiar no Senhor. Você pode levantar as suas mãos e adorar a Ele e dizer: Senhor, Tu és poderoso, Deus, Tu és poderoso, aleluia, te adoramos. Está sentado no trono e ao Cordeiro, diga: seja o louvor. Ao que está sentado, está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o
paz, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 16, versículo 31. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te rendemos graças. Paizinho, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Senhor, que é luz para o nosso caminho, Senhor. Graças te damos, Espírito Santo de Deus. Eu te convido, Senhor, a assumir o controle, Pai, porque nós precisamos te ouvir. Senhor, toma cada mente e cada coração. Senhor, prepara, Senhor, para receber a tua palavra. Pai, como tua filha orou aqui, como um solo fértil, Deus, em nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui como um canal, como uma ferramenta nas tuas mãos. Fale e faça, Espírito Santo, como o Senhor quiser. Em nome de Jesus, nós te damos total liberdade. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sábado eu fui lembrada que eu estava na escala hoje. E domingo pela manhã, bem cedo, antes de vir para a escola dominical, o Senhor me conduziu a essa palavra, né? A essa parábola, né? Ou essa história. Até falei com o pastor Rafael, eu falei, pastor, Rico e Lázaro, né? Algumas linhas teológicas entendem como parábola, algumas linhas teológicas entendem como uma história. Mas o fato é, isso não vai interferir no que Deus quer falar conosco hoje, amém? Amém. E essa mensagem, ela tem um tema: o amor a Deus. Aleluias. Eu vou ler na versão NVT, se você quiser acompanhar aqui no telão. Fala assim: Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo, coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber as suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão, ou para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já o avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite os mortos. Amém? Jesus, ele vem falando nesse capítulo 16, com um tema central sobre o amor ao dinheiro e o amor a Deus, né? Nesse capítulo que está no versículo 13, aquele versículo que a gente conhece tanto, que a gente usa muito para oferta, né? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, nessa parábola ou nessa história que nós lemos,
Jesus, ele vem aqui reafirmando esse tema e falando sobre a consequência desse amor ao dinheiro, né? Do senhorio do dinheiro sobre as nossas vidas, que pode ter, se não houver arrependimento, uma consequência eterna, como nós vimos aqui. E esse texto, ele tem muitos princípios, muitos ensinamentos para nós, né? Muitos desdobramentos. Mas o Senhor ministrou alguns pontos específicos que ele quer abordar conosco nessa noite, que ele quer falar conosco. E como é que nós vamos entender o que Deus quer falar? Analisando esses dois personagens. O texto traz informações para nós através da vida dessas duas pessoas, né? Do homem rico e Lázaro. Duas pessoas que tiveram vidas com realidades opostas, né? E que também tiveram destinos opostos. Uma pessoa que, segundo o padrão de pensamento do mundo, tinha tudo, né? E a outra não tinha nada. Mas o destino delas vai nos revelar o padrão do pensamento de Deus, né? A visão de Deus, o coração do Senhor. E Jesus, então, ele começa falando desse homem rico, que era um judeu, como nós vimos aqui, né? No versículo 24, 27, 30, ele chamando Abraão de pai Abraão. E o que Jesus começa falando? Que nós lemos aqui no versículo 19. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. O que esse versículo nos mostra? Que ele era rico, nós sabemos, Jesus afirmou isso. Mas Jesus, ele enfatiza a riqueza desse homem, até mesmo para criar um comparativo, como? Descrevendo a roupa, as vestes desse homem rico. Púrpura era a cor usada pela realeza. Era uma tintura cara, feita de moluscos. Lembra da Lídia, vendedora de púrpura, lá de Atos? Né? Lucas escreve isso lá em Atos para nos dizer que ela tinha uma boa condição financeira. Ela vendia um produto caro. E este homem rico aqui, ele adquiria esse produto caro para nos informar da mesma forma sobre a condição financeira dele. Assim como o linho fino, que era um tecido usado também pela realeza, pelos mais abastados. E Jesus ainda diz que ele vivia sempre cercado de luxos. E em outra versão, outra tradução, eu acho que é árabe, vai dizer que ele se regalava esplendidamente. O que é isso? Ele se presenteava de forma esplêndida. Vamos traduzir isso para a linguagem do mundo de hoje? Ele se mimava. Você já ouviu isso aqui na mídia? Mimimei, né? Você fala de uma influencer aliançada com um monte de coisa que não presta, né? E parece que não tem nada demais. Isso viralizou, irmãos. E parece que não tem nada demais nessa fala. Só que essa frase, ela carrega em si uma ideologia mundana, né? Ela reflete um modo de viver do mundo. Eu estou falando essa frase como um exemplo. Onde o eu sou o centro. O eu preciso. O eu mereço. O eu. Eu em primeiro, eu em segundo, eu em terceiro, eu. Né? Só que a linguagem do reino de Deus não é o eu. A linguagem do reino de Deus é o nós. O pão é nosso, o Pai é nosso. No reino, irmãos, eu só existe um. O eu sou. Amém? Aleluia. Que nem é um. São três que em unidade formam um. Aleluia. Então o que Jesus está dizendo é que esse homem usava tudo que ele tinha de recursos para si. Para o seu deleite, para o seu prazer. E aí Jesus, ele continua dizendo nos versículos 20 e 21 que nós lemos, que a sua porta, a porta da casa desse homem, ficava um mendigo, coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber as suas feridas. Então o que Jesus quer dizer quando ele coloca essas informações aqui pra gente? É que o problema, ele não está no fato desse homem ser rico. Claro que não. Nem dele se presentear. É claro que você vai comprar coisas que você precisa, né? O problema está em ele viver uma vida abastada, usando tudo que ele tinha unicamente para si, sendo que ali, na sua porta, havia uma pessoa com uma extrema necessidade.
E ele vivia indiferente a isso. Ele não estava indiferente, ele vivia indiferente a isso. Ele vivia a prática desse pecado. Vamos entender mais detalhadamente o cenário que estava ali à porta desse homem que Jesus ele nos descreve. Lázaro, ele era um mendigo. Ele era alguém que não tinha casa, ele era alguém que não tinha abrigo, que não tinha recursos e não tinha família, ou pelo menos não vivia com ela. Ele estava coberto de feridas. Isso nos diz que ele estava doente e ele precisava de cuidados. Ele ansiava comer o que caía da mesa, ou seja, ele tinha fome. E ele ansiava, irmãos, é porque não era dado a ele de comer. E Lázaro ansiava por isso, por comer os restos. Lembra daquela mulher cananeia? Quando ela chega para Jesus e ela pede para Jesus libertar a filha, e ela fala, até os cachorros comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Era por isso que Lázaro ansiava. E o que se entende aqui? Que nem esses restos eram dados a ele. E Jesus diz ainda aqui que os cachorros lambiam as suas feridas. Irmãos, na cultura judaica, naquela época os cães eram considerados animais de rapina, repugnantes, impuros. O que Jesus quer nos mostrar? Primeiro, que se os cachorros lambiam as feridas essas que cobriam o seu corpo, então essas feridas, além de abertas, elas estavam expostas. Ou seja, elas estavam descobertas, o corpo deles estava descoberto, sem vestes ou sem as vestes apropriadas, adequadas. E esse relato ele vai nos mostrar também para nós o cenário de miséria que Lázaro estava à porta daquele homem rico. E que aquele homem estava indiferente, sem se comprometer com a necessidade do outro que estava diante dele. E fazendo isso, ele estava descumprindo mandamentos e ordenanças do Senhor. E o interessante é que ele fala aqui no versículo 24, ai, Abraão, tenha compaixão de mim. Ele pede o que ele nunca deu, né? O que ele não teve pelo outro durante toda a sua vida. O que Jesus fala lá em Mateus 5:7? Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Então, olhando para esse cenário, o Senhor ele me fez lembrar de Mateus capítulo 25. Eu não vou pedir para o Henrique colocar. Eu vou ler e eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Enquanto eu leio, medita nessa palavra. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o Rei, o Senhor Jesus, irmãos, dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro o convidamos para nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão e o visitamos? O rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, pois para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram.
estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? E Jesus responderá, irmãos: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram, ou seja, podiam, mas não fizeram, a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes, como o rico aqui na história ou na parábola, irão para o castigo eterno, mas os justos, como Lázaro, irão para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Esse texto ele precisa nos sacudir por dentro. Aleluia. Porque foi isso que o Senhor fez comigo enquanto eu preparava essa mensagem. Medita nessa palavra em casa, irmãos, e deixa Deus falar ainda mais profundamente com você, amém? Israel, e esse homem rico, ele era um israelita, sempre foi instruído por Deus a respeito de ser auxílio, a respeito de ser alívio a quem precisa, a quem está à margem da sociedade, como uma única família que são, né? Ramificada, descendentes de Abraão. E além de instruir Israel, Deus sempre demonstrou o seu cuidado com todos, nas instruções sobre ofertas, nos sacrifícios no Antigo Testamento, né? Cordeiro para os que tinham mais, pombas para os que tinham menos. Eu não tenho como citar aqui agora, mas são muitas as referências bíblicas sobre as instruções de Deus a Israel. Em Êxodo, em Levítico, em Provérbios, através dos profetas Isaías, Amós, Miqueias, inclusive descrevendo as consequências de se negligenciar as ordenanças do Senhor, a lei do Senhor, que garantia que os menos favorecidos financeiramente fossem cuidados pelos demais irmãos da família de Abraão. Então esse homem rico, ele conhecia a instrução, ele conhecia a orientação, ele conhecia a vontade de Deus, mas ele foi desobediente, ele foi negligente com o outro, com a necessidade do outro. E quando nós somos negligentes com o outro, como nós lemos aqui, é ao Senhor que nós negligenciamos. Obras não salvam, irmãos. Nós não somos salvos pelas obras. Paulo, ele escreve aqui em Efésios 2:8, pois pela graça vocês são salvos, por meio, ou seja, através da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, a fé, que é um dom de Deus, ela produz em nós temor, que nos faz viver uma vida de obediência a Cristo, de obediência à sua lei. E nós, Igreja de Cristo, hoje, nós não somos instruídos apenas por Moisés, pelos profetas, né, pelo Antigo Testamento, mas também pelo Novo. Nós temos uma obra completa na nossa mão. E aqui no Brasil, irmãos, em especial, nós ainda podemos usá-la com liberdade. Desfrute disso, amém? E essa palavra, ela nos instrui a viver uma vida de obediência. Nós somos instruídos pelo Senhor a cuidar e a amar uns aos outros. Da mesma forma que Deus orientou Israel, Ele nos orienta. Então, Deus deu ao homem rico a oportunidade de ser frutífero com aquilo que ele possuía. E ele dispensou, e ele negligenciou. Então, o que levou esse homem à condenação eterna foi o descumprimento da lei de Deus, né? É o pecado que o texto está nos mostrando aqui. E Tiago, eu não vou ler, mas o Tiago fala sobre isso em Tiago 2:10. Que cumprir parte da lei é descumprir a lei inteira. Se eu não adulterar, mas eu matar, eu descumpri a lei inteira. Obedecer em parte é desobediência, irmãos, né? Lei essa que esse homem rico conhecia. Então o pecado dele, relatado aqui, que o leva à condenação, foi viver uma vida de desobediência a Deus, né? Sobre o senhorio do dinheiro, amando o dinheiro e não a Deus, olhando para si e ignorando a Deus. Como? Como que ele ignorou a Deus? Ignorando o necessitado à sua porta. Mas Deus ministrava que esse conceito de estar à porta é muito mais amplo do que ignorar a necessidade de alguém que está fisicamente à sua porta, né? À sua frente.
precisando da sua ajuda imediata. É isso também. Mas estar à porta pode não ser literalmente a porta da nossa casa, mas sim chegar ao nosso conhecimento. Quer um exemplo disso? Nós tivemos aqui uma conferência de missões, onde Deus abriu os nossos olhos para povos que estão padecendo, sem acesso a Cristo, sem acesso ao Evangelho, sem nunca ter conhecido um cristão. Povos com fome, povos com sede, povos doentes, povos aprisionados e povos despidos espiritualmente. E eu vou mudar a frase. Pessoas com fome, pessoas com sede, pessoas doentes, pessoas aprisionadas e pessoas despidas espiritualmente. Essa informação, ela chegou à nossa porta, amém? Como nós reagimos a isso? De que forma nós reagimos? Nós precisamos, irmãos, pelo menos assumir diante de Deus a responsabilidade de orar, de interceder por eles, amém? Deus, ele não ama só nós. Deus amou o mundo. E se ele amou, se ele ama, eu preciso amar. É uma ordenança do Senhor que eu preciso cumprir. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E ame o seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus fala lá em João 13. João 13, 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. O amor de Cristo é o padrão. E o amor, irmãos, ele não é passivo. O Pai amou tanto que ele entregou a ação. Ele entregou o Filho. O Filho amou tanto que ele se entregou a ação. O amor, ele é ativo. Ele está diretamente no seu conceito ligado à ação. Ele não deve apenas ser sentido. Ele precisa ser demonstrado. Aleluias. Porque Deus é amor. 1 João 4,16. E quando nós amamos o outro com as nossas atitudes, é a Ele que nós estamos amando, amém? É a Ele a quem nós estamos demonstrando amor. E também é Ele quem nós estamos anunciando. Aleluia. E nós anunciamos ao mundo o amor dele. E nós declaramos a ele o nosso amor por meio da nossa obediência. A ordem de Jesus foi: façam discípulos, né? Ensinem a esses discípulos a obedecer a tudo que eu tenho ensinado. E para concluir essa mensagem, um texto de Paulo que resume muito bem tudo aquilo que o Senhor falou aqui. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros, isso é muito poderoso. Considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, servo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele foi obediente ao Pai. E ele se entregou por amor. Não só a nós, mas por amor ao Pai. Jesus, ele é o nosso modelo. Jesus, ele é o nosso mestre. Que nos ensinou, que nos ensina todos os dias se nós buscarmos. Que a obediência à sua palavra, a ele próprio, e uma vida de serviço, uma vida de renúncia própria, é uma declaração de amor ao próximo e a Deus. Amém? Fica de pé. Vamos orar.
E a minha oração vai ser muito breve, porque eu entendo que a oração aqui é uma oração de arrependimento, porque quantas vezes a gente é omisso, né? As orientações, as instruções da palavra, quantas vezes a carne acaba falando mais forte. Só que glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus que nos orienta. Paizinho, nós queremos te glorificar e te agradecer, Senhor, por mais uma vez alinhar o nosso coração ao seu. Senhor, nos despertar, Senhor, para a verdade da tua palavra. Senhor, e a minha oração, o meu pedido é que essa palavra, Senhor, ela venha florescer em nós, ela venha, Jesus, nos sacudir por dentro, ela venha, Senhor, gerar transformação em nós, Senhor, para a glória e para a honra do teu santo e do teu poderoso nome, Senhor. Assim oro, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento nós vamos clamar ao Senhor. Estamos em um culto de oração. A palavra do Senhor foi ministrada. Nós sabemos que Deus está nesse lugar. Glória a Deus. E o nosso Deus é um Deus de milagres. Aleluia. É um Deus que não olha para as circunstâncias, para a nossa conta bancária, para aquilo que nós podemos oferecer a Ele. Mas é um Deus que olha o nosso coração, a nossa fé e nos responde. Porque Ele é fiel. Aleluia. Apesar das nossas falhas, fraquezas, dos nossos erros, Ele permanece fiel. E é confiando no Senhor que eu quero te convidar aqui à frente. Se você precisa de uma intervenção de Deus, de um milagre de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, vem aqui à frente, nós estaremos orando por você, pela tua causa. Talvez seja na sua saúde que você precisa de um milagre, ou mesmo na sua família. Esse é o momento de clamarmos ao Senhor. Queria convidar os intercessores para estar nos apoiando. Você vai orar junto comigo nesse momento. Se você sentiu o desejo no coração de compartilhar com o intercessor o motivo pelo qual você deseja a oração, tenha liberdade nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, nesse instante, cada vida que está aqui, Senhor, porque confia em Ti. Senhor, nós reconhecemos que nós não temos forças, que não somos capazes. Ó Pai querido, nós reconhecemos que somos dependentes da intervenção que vem dos céus a nosso favor. Nós reconhecemos, Pai, que nós precisamos do Teu agir. Por isso nós declaramos, Senhor, sobre cada vida o Teu milagre. Em nome de Jesus, nós profetizamos realidades sendo transformadas nessa noite. Senhor, Tu é aquele que guerreia a nossa guerra. Tu é aquele que batalha as nossas batalhas. Nós sabemos que a nossa guerra não é contra a carne ou contra sangue, mas contra principados e potestades. Por isso nós declaramos, Pai, vá à nossa frente abrindo caminho. Em nome de Jesus, eu quero declarar, ó
Pai, uma unção de cura nesse lugar. Que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Senhor, traz saúde. Em nome de Jesus, restaura o quadro clínico. Que toda infecção, que toda inflamação, que todo tumor, na autoridade do nome de Jesus, seja repreendido. Senhor, na autoridade do Teu nome, nós te clamamos aqui pelos relacionamentos em crise. Senhor, nós cremos no Teu milagre. E nós te pedimos, Pai, traz restauração dentro das famílias. Em nome de Jesus, que onde havia ódio, que haja paz, que haja alegria. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos paz, nós declaramos harmonia dentro das casas. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, intervenha em nosso favor. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque Tu és a nossa esperança, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, Senhor, restaura aquele que está aflito. Em nome de Jesus, que toda ansiedade e depressão caia por terra. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, o Teu milagre sendo estabelecido em nosso meio. Em nome de Jesus, que onde há crise, que onde há escassez, que Tu possa intervir e transformar. Papai querido, que todo levante que tenta paralisar os Teus filhos, que caia por terra em nome de Jesus. Nós não aceitamos que o inimigo, Senhor, venha ter vantagem, porque maior é aquele que é por nós do que aquele que é contra nós. Por isso nós declaramos, Senhor, traz uma unção de fortalecimento nesse lugar. Restaura o ânimo, o vigor. E nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, um novo tempo sendo estabelecido. Na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de vitória. E nós declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força. E que contigo nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia, glória a Deus. Como é bom sentirmos a presença de Deus, aleluia. 1 Samuel capítulo 7. Nesse momento eu quero abrir a oportunidade para nós ofertarmos na casa do Senhor, continuando nesse espírito de adoração, de entrega. Nós estamos lendo o livro de Samuel, meditando nesses textos tão ricos. Samuel capítulo 7, ele traz, 1 Samuel capítulo 7 traz um culto completo. Os primeiros versículos, o profeta Samuel vem falando sobre santificação, sobre arrependimento. Já foi pregado aqui nessa noite sobre arrependimento, sobre santificação, sobre deixar de olhar para nós mesmos e daquilo que nos agrada, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Isso é santificação, é renunciar aquilo que aos nossos olhos parece fácil, parece satisfatório, em função de obedecermos ao Senhor. Depois desses primeiros versículos de 1 Samuel capítulo 7, onde o povo estava em crise,
em função do pecado que os afastava do Senhor. O povo se arrepende. E no versículo 8 diz assim: disseram a Samuel, o povo disse a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Deixa eu te falar uma coisa. No nosso culto não pode faltar uma palavra de santificação que nos impulsione ao arrependimento. Em nossos cultos não pode faltar clamor. Olha o que o povo fala para Samuel aqui: clame por nós. Nós acabamos de clamar ao Senhor por socorro. É o que o povo de Israel estava clamando a Samuel: não pare de orar por nós. E aí o texto continua, versículo 9. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. É interessante que Samuel, ele não sai orando desesperadamente. Antes ele entrega uma oferta ao Senhor. E depois ele clama ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor responde. Mas observe uma coisa importante no versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Olha isso. Quando você decide entregar a sua vida, ofertar a sua vida, ofertar o seu tempo, ofertar o seu dinheiro, quando você se entrega ao Senhor, o inimigo, Carlos Ney, se levanta contra. Fala assim: misericórdia. Mas graças a Deus que o texto não para aí. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, eu amo a palavra de Deus, o Senhor trovejou fortíssimo, com estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e os perseguiram até um lugar abaixo de Bet-Cá, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra, ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Um culto completo. Ele tem uma palavra de santificação. Ele tem homens e mulheres que se arrependem. Ele tem entrega, ele tem oferta, ele tem clamor, ele tem adoração, e ele tem uma palavra de vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: a nossa oferta não compra a vitória de Deus, mas o nosso coração disposto a obedecer ao Senhor, cara, Deus não rejeitará um coração quebrantado e contrito. Nesse momento você tem a oportunidade de adorar ao Senhor com a sua oferta. Eu queria te convidar, não por pressão, mas eu queria te dar a oportunidade, se você sentir o desejo do coração e a alegria de ofertar ao Senhor, de adorar ao Senhor, também com as suas finanças, essa é a oportunidade. Aí na sua frente tem um envelope como esse. Não faça isso por obrigação ou por constrangimento. Faça isso com um coração desejoso de entregar ao Senhor o teu melhor, cultuando também com as suas finanças. Amém? Fique em pé, todos vocês, mesmo você que não vai ofertar nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Levante um envelope, coloque na sua mão direita, ou coloque a mão sobre o seu coração.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós entendemos, Senhor, a Tua palavra, e nós entendemos a importância de Te oferecer a nossa oferta em holocausto, Te oferecer uma parte daquilo que Tu confiou em nossas mãos. Senhor, nós não viemos aqui apenas para liberar palavras de adoração, não apenas para Te clamar, mas também para Te ofertar, porque nós entendemos que esse é um princípio bíblico e isso Te agrada, e o nosso objetivo é agradar ao Senhor acima de todas as coisas. Pai, obrigado por essa oportunidade que Tu tem nos dado. Eu quero Te pedir, ó Pai, uma bênção especial para cada um dos Seus filhos, até aqueles que hoje não irão ofertar. Senhor, eu creio que Tu pode transformar a realidade financeira dos Teus filhos. Nós não podemos comprar o favor, a bênção, a vitória, mas eu sei que o nosso Deus não está com a sua mão encolhida, mas estendida para abençoar. Por isso, Senhor, que cada casa, cada família seja abençoada, que eles possam desfrutar do Teu favor. É o que nós Te pedimos, confiando que não estamos sozinhos e que até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando, em nome de Jesus, amém. Traga sua oferta aqui à frente, oferte com alegria ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quero fazer menção. Nós temos um visitante especial, o Álvaro. Glória a Deus. Nosso irmão da Igreja Batista Jardim Esplanada, é isso? Campos dos Goitacazes? Terra Boa. Edmilson. Pastor Edmilson, não é isso? Fagundes, glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Uma bênção cultuar ao Senhor junto com você. Sinta-se abraçado por todos nós. Amém? Como é que a igreja fala? Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. Se quiser, pode ficar. Campos do Goitacazes nem é tão longe assim. Deus abençoe, querido. Quero deixar nossos avisos. Amanhã, nossa reunião de oração às 19 horas. Uma hora mais cedo, em função da reunião das mulheres, às 20 horas. No domingo, Escola Bíblica Dominical, nós estaremos encerrando o tema salvação, tirando as últimas dúvidas, e vamos começar uma outra série de estudos na Escola Dominical. Venha participar, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Domingo, às 19 horas da noite, nós temos o nosso culto de Santa Ceia do Senhor. Venha, traga sua família. Mas eu quero te convidar a vir em oração. Deus tem grandes coisas para continuar fazendo em nosso meio. Aumente a sua expectativa. Esse culto não vai ser mais um culto, porque como foi hoje, Deus estará presente. Histórias serão transformadas, porque Deus continua fazendo maravilhas em nosso meio. E deixa eu te falar uma coisa, vai ser através de nós. Por quê? Porque nós dissemos: eis-me aqui, envia-nos, e Deus irá nos usar. Eu creio nisso. Deus está nos impulsionando a um novo tempo, e eu faço parte desse novo tempo. Você faz parte desse novo tempo. Nós não vamos apenas olhar, nós vamos viver o que Deus fará em nosso meio. Fique em pé, nós vamos orar, agradecendo por esse culto, abençoando esse fim de semana, e Deus estará junto conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos louvores.
Obrigado, Senhor, pelos irmãos que nos receberam com um sorriso, com um abraço. Obrigado por esse ambiente que nos ajuda a percebermos o quanto nós somos amados por Ti, Senhor, e pelos nossos irmãos. Ajuda-nos, Pai, a identificar, ó Pai, aquilo que precisa ser mudado em nós, para que possamos estar cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Ó Pai querido, não nos deixe, Senhor, iludidos pelas nossas paixões naturais desse mundo, mas ajuda-nos, Pai, a nos arrependermos e a mudarmos todos os dias. Senhor, continua trabalhando em nós e em nosso coração. Ajuda-nos, Pai, no desafio, Senhor, de estender a mão para aquele que precisa, de perceber a necessidade do irmão. Dai-nos sensibilidade, Senhor, para fazermos a Tua vontade, não a nossa. Nós Te damos autorização, Espírito Santo de Deus, para tocar em nós, para falar aos nossos ouvidos. Pai, em nome de Jesus, se conosco. Nos dê, Senhor, um final de semana abençoado. Senhor, acampa os Teus anjos ao redor de cada um dos Teus filhos, guardando e livrando. Senhor, em especial o Teu filho, Senhor, a Tua filha que precisa desfrutar de uma noite de sono. Senhor, intervenha em favor da Tua filha e traz paz, Senhor. Repreenda, Senhor, todo espírito de perturbação. Na autoridade do Teu nome, Senhor, eu declaro, Senhor, uma noite de paz. Em nome de Jesus, traz segurança, traz confiança, e que todo espírito, toda potestade, todo principado que vem trazendo perturbação na noite, que seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, um fim de semana abençoado, poderoso, e que Teus filhos recebam boas notícias. Vá à nossa frente, abrindo o caminho, Senhor. Guarda a nossa vida, livrai-nos do mal. Senhor, nós precisamos de Ti, por isso, se conosco, em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.